Boa noite a todos. Vamos continuar observando outros tipos de representações cartográficas. Essas são chamadas de anamórficas. Então, a preposição a dá negação à forma. E olha lá, mundos antropocenos, né? Veja, faz parte de uma era, de uma época da história muito específica. Vamos olhar esse? Mundos antropocenos. Este mapa vai mostrar a superfície da Terra redimensionada por sua população, sobrepondo com dados relacionados à ação de interação humana no planeta. Cada célula da grade transformada no mapa é proporcional ao número total de pessoas que vivem naquela área. Então, veja, quanto maior o contingente populacional, maior é a forma, o volume, né? A bolha está gordo, ok? A gente tem um aqui representando a migração na Espanha entre 1990 e 2017. Olha lá a migração, como é que acontece. Cadê a legenda desse mapa, professora? Não existe legenda porque ele em si já passa a informação. A legenda é essa bolha. Essa bolha demonstra que houve um grande contingente populacional que migrou para essa região da Europa, tudo bem? Olha aqui, a América, olha o Brasil também, o grande contingente populacional. A gente pode pensar no final do século XIX, 1870 em diante, o início do século XX, 1908, chegando o Casato Maru, japoneses, as imigrações holandesas do início do século XVI, a partir de 1530, a imigração africana, os franceses. Então, a quantidade de população depois, no século XX, entre judeus fugidos da guerra, os próprios italianos, os alemães, enfim, tudo isso traz, são pessoas migrando e a representação, a legenda está presente na própria representação cartográfica, tá certo? Vamos ver um outro, a visão cartográfica das eleições presidenciais nos Estados Unidos 2020, eu acho que a gente pode pensar por uma questão de pandemia, né? Qual é o papel do Biden na administração de uma das maiores representações de poder no mundo, né? As eleições presidenciais em 2020, o Trump e o Biden ganhou as eleições, veja, né? E isso está representado, isso é uma representação cartográfica temática comum que se utiliza como que utiliza para representar o fenômeno, que seria a quantidade de votos, a cor. Então, a cor, a intensidade da cor, ele utilizou a variável visual cor para representar a distribuição desse fenômeno, enquanto aqui no mapa anamórfico ele utiliza a forma, né? Veja, quanto mais gordinho, maior é a quantidade da distribuição do fenômeno. Então, a anamorfose, a irregularidade da forma, é que vai tratar, vai representar o fenômeno, e aí não há apresentação de legenda para isso. Aqui esse mapa vai mostrar a superfície da Terra redimensionada por sua população, sobreposta com dados sobre registros de intensidade de terremotos, de uma lista global de mais de 5.700 terremotos de 2150 a.C. até o presente. Cada célula da grade transformada no mapa é proporcional ao número total de pessoas que vivem naquela área. Então, olha lá, eu tenho aqui, a representação aqui, eu tenho uma legenda, a intensidade, height do mais forte, a variação vai diminuindo ao mais frio, do mais quente ao mais frio. Quanto mais quente, maior a quantidade do fenômeno. Observe que os fenômenos são apresentados, os terremotos estão sobretudo representados nos encontros das placas tectônicas, né? Na Mesoatlântica, você tem aqui, olha só, a Europa, na região aqui do Mediterrâneo, junto à península da Itália, e posteriormente na região do Oriente Médio. Depois você tem entre a Índia e a China, você tem uma deformação tão grande que você não consegue visualizar em que lado aqui está a Índia e que lado está a China. Você percebe aqui nessa região que é extremamente frágil por haver o encontro de várias placas tectônicas, inclusive o Japão está sobre 4 delas, um outro lugar de importante abalos sísmicos na história da humanidade. Aqui é o Chile,
pegando toda a costa oeste, né, dos Estados Unidos, México, Canadá, indo para o Alasca até o sul do Chile. Veja aí como é representado. Então a anamorfose, ela se apropria do quê? Da quantidade do fenômeno para estufar a parte, ela estufa, ela engorda a parte da superfície terrestre onde está representado o fenômeno em maior intensidade. Nesse caso, onde é que tem mais terremoto? É onde está em vermelho. E enquanto mais azul, menor a quantidade da representação do fenômeno. Tá certo? Esse é um mapa anamórfico. Você tem vários mapas. Eu vou colocar o link dessa página, tá certo? Eu tenho aqui do Covid. Vamos olhar do Covid. Um mapa. Aqui está dizendo animação de mapa Covid-19 que se espalhou pelo mundo. Vamos ver o que a gente consegue observar. A animação acho que está aqui embaixo. Wallpaper. Olha lá. Casos de coronavírus. Do início até nesse fim, se é o fim, né? Então, o Brasil com mais de 500 mil casos engorda os Estados Unidos com pouco mais de 500 mil casos. Pensando proporcionalmente, os Estados Unidos têm mais de 330 milhões de habitantes, enquanto o Brasil ainda está na faixa de 210. Nós temos quase 100 milhões de diferenças de habitantes entre o Brasil e os Estados Unidos. Mesmo territorialmente, nós estamos muito próximos. Está aí. O total de números chega a mais de 80 milhões, 793 mil infectados. E você consegue observar que a Oceania é o lugar onde tem menor contingente populacional e automaticamente menor quantidade de infectados, assim como na África. Eu acho que pela questão também das florestas, da baixa quantidade de população que ocupa todos esses 64 países que constituem o continente africano. Tudo bem? É isso aí. Esse é o mapa anamórfico. Boa noite, até logo.